Condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a irregularidade da gestão pública no setor de transportes e apuração das perdas econômicas e sociais no Estado do Rio de Janeiro decorrentes desta atuação, e contando com a presença dos deputado Geraldo Pudim, relator, deputada Marta Rocha, deputado Gustavo Tutuca e deputado Nivaldo Molim. Dou por aberto os trabalhos da 8ª reunião ordinária, em pauta os seguintes temas. Bom, o primeiro tema que nós vamos tratar aqui é tentar resolver esse negócio do deputado Júlio Lopes, não é? Porque a gente fez um convite, houve negativa, fizemos a convocação, houve negativa. As justificativas não nos convenceram, entendeu? Então, e tudo isso que a gente foi fazendo, colocando aqui, sendo aprovado por unanimidade, e agora fizemos encaminhamos para a Procuradoria-Geral da Lei, justamente para dizer quais os procedimentos mais adequados que deveriam ser adotados por nós, não é? Eles encaminharam, a gente provavelmente já deve ter ido ontem lá para o Supremo Tribunal Federal, que era o que eles falaram que a gente tinha que fazer. E a proposta que eu trago aqui é de nós fazermos aos advogados que responderam à última negativa, dizendo que nós concordamos em ouvi-lo em Brasília, conforme também foi decidido aqui. Agora não vai ser um negócio fechado, entendeu? Quer dizer, isso aí, que também é uma decisão nossa. A comissão, todos os trabalhos dela têm sido público, todas as reuniões, todas as oitivas, tudo tem sido público. Então, nós queremos. Aí a gente vai ter que solicitar ao presidente da Câmara dos Deputados uma sala que sala deva de comissões, né? Uma e sala também não seria fechado. Quem tiver interesse pode também. Transmissão ao vivo, ou seja, aquilo que a gente decidiu aquilo. E vamos ver se dessa vez a coisa se resolve, não é? Ele andou ultimamente, ele fez uma resposta que não foi muito legal no jornal O Dia, né? Dizendo que ele não vem depor aqui porque ele não é palhaço para vir num circo que dê visibilidade ao PSOL. Bom, basta dizer que, primeiro, que os membros da comissão permanentes, eles pertencem a 6 partidos diferentes. Exatamente. Né? E se colocar, por exemplo, os suplentes, tem até suplente que é do partido PP, né? Do partido dele. Quer dizer, então fica até estranho. E eu acho que isso daqui tudo poderia ter sido evitado. Quer dizer, o tempo todo nós temos dito, não é, que não é nada daquilo que ele pensava inicialmente, que era um negócio de inquérito, que não. O negócio é que ele foi secretário durante 7 anos do Estado do Rio de Janeiro, né, de transporte. Tem muita coisa a trazer como esclarecimentos para nós aí, que pretendemos trabalhar, ou pelo menos construir todo um instrumental colocado à disposição das nossas mãos, até para, através do nosso trabalho de elaboração legislativa, poder ter mais condições de atuar, de fazer intervenções, digamos, na política pública de transporte do Estado do Rio de Janeiro. Então, infelizmente, é isso que aconteceu, não é? Bom, só que... Alguém quer comentar sobre isso? Deputado Geraldo Pudim. Eu só queria fazer o seguinte, como não houve da parte dele a manifestação oficial oferecendo uma data e hora em Brasília para que a comissão pudesse ouvi-lo, eu sugeriria que a gente pudesse hoje aqui deliberar 3 datas, né? E que a gente ofertasse essas 3 datas com o ofício encaminhado a ele e ao presidente da Câmara dos Deputados, inclusive contendo essas decisões que nós tomamos aqui, que seja numa sala das comissões, aberta, com tudo que a gente já definiu aqui, mandássemos esses 2 ofícios, tomando essa iniciativa, que aí
a gente vai ter que ter uma resposta estabelecendo, em tese, não sei se a doutora Marta Rocha poderia orientar nisso, estabelecendo 48 horas, eu não sei qual tempo, para que ele pudesse nos responder à comissão. Então, esse é o meu encaminhamento, para a gente poder fechar isso, porque já está ficando até ridículo, esse gato e rato, para poder ouvi-lo. Então, eu sugeriria à comissão que pudesse fazer o expediente a ele ou os advogados, como o senhor sugeriu, ao presidente da Câmara dos Deputados, está certo? Oferecendo 3 datas da comissão para provocar, e aí, inclusive, dizendo que a gente tomou de decisão, que ela tem que ser aberta na sala das comissões, sem o que ele quer ser ouvido no gabinete dele. Isso aí não procede. Agora, eu penso também que a comissão é grande, né? A despesa é grande, e eu penso também que poderia, para não faltar plenário, poderíamos fazer numa sexta-feira, se concordarem também, para a gente não perder plenário. Não sei legal. se vocês concordam também. Deputada Marta. Ficaria ruim. Presidente, eu quero me manifestar dizendo que a mim me desagrada muito conversar com advogado. Eu acho que essa comissão não tem que se reportar aos advogados. Eu acho que essa comissão tem que se reportar ao presidente da Câmara dos Deputados. Porque quando a função do advogado, eu tenho todo o respeito à advocacia, trabalhei 30 anos na Polícia Civil, 20 em delegacia, e sempre tive uma relação muito respeitosa com a Ordem dos Advogados, mas a função do advogado não é entender aquilo que postula a comissão. A função do advogado é defender ou apresentar para o seu cliente as melhores opções. Eu fico pensando, se a advogada fosse e recebesse um ofício, né? E recebesse um ofício em que eu dissesse que eu queria uma sala de comissão com transmissão ao vivo, né? Eu não sei o que eu faria enquanto advogado quando recebesse esse ofício. Acho que eu iria tomar alguma providência, se isso não agradasse ao meu cliente, de que essa dinâmica não fosse aceita. Então, acho que a comissão é soberana, e a comissão, nem entendo o porquê do deputado Júlio Lopes está falando através de advogado. Ele que está se colocando numa posição, que eu quero usar com muito cuidado aqui, né, de pretenso réu, porque se ele se faz valer através de um advogado, nós convocamos o atual secretário de Transportes, o doutor Rodrigo, veio aqui mais de 5 vezes. E até quando não foi chamado, como bem lembrou aqui, e todas as vezes de uma maneira tranquila, cordial, serena, entendendo o seu papel de gestor e entendendo o papel da comissão. Então, se me permite fazer uma sugestão, eu gostaria de sugerir que o ofício fosse dirigido ao presidente da Câmara dos Deputados, e nesse ofício fosse apresentado 3 datas, acho bem razoável, né? Exatamente. O que diz a lei não é bem assim, a lei diz que, por força do cargo, tem o direito de indicar a data, mas acho que nesse ofício teria que ser dito que, considerando que vai haver o deslocamento de parte dos deputados para acomodar as agendas, então oferecendo 3 datas, e no ofício dirigido ao presidente, lembrando que, por força do que determina a Constituição Federal, né, a CPI, ela segue o mesmo rito do processo penal, portanto, deverá ter, né, tem que ter visibilidade, né, tem que ser aberta ao público, havendo, portanto, a necessidade de uma sala de comissões, como determina o procedimento legal, com publicidade. Não é assim dizer que a transmissão ao vivo se faz necessária em razão da publicidade que deve ser dada por força de lei aos atos que ocorrem na CPI, né? Então, na verdade, eu preferiria que esta comissão se dirigisse ao presidente da Câmara e ao deputado Júlio Lopes, que vai dizer aí, ao deputado Júlio Lopes, acho que a gente não tem que falar nada, além de que
são ofertadas 3 datas, que essas 3 datas pretende atender ao que determina e a dinâmica da própria comissão de deslocamento. Agora, a questão da sala da comissão, da publicidade da audiência, né? Tudo isso não me parece que deva ser submetido nem ao advogado, nem ao deputado Júlio Lopes, e sim ao presidente da Câmara, mas assim, manifestando a ele o porquê da necessidade da sala de comissões, o porquê da necessidade da transmissão ao vivo, em razão do que determina a lei, que é como se nós estivéssemos aqui num procedimento de natureza do processo penal ou do processo civil, e, portanto, deve ter, né, publicidade, daí porque a necessidade da sala de comissões e daí porque a necessidade. Então, essas eram as minhas considerações. Perfeito. Eu tinha colocado feito essa colocação, nobre deputada. Primeiro, porque tudo que nós temos feito, dirigindo ao deputado Júlio Lopes, a resposta tem vindo através de advogados, né? Segundo, nós já fizemos um encaminhamento, inclusive sugestão aqui do deputado Geraldo Pudim, que a gente comunicasse também ao presidente da Câmara dos Deputados. Não nos respondeu nada, né? Quer dizer, podemos fazer isso. Agora, por exemplo, no dia 25 de abril, nós fizemos uma solicitação para a prorrogação da nossa comissão. Foi publicado dia 7, antes de ontem. Ontem eu fiz uma intervenção ao presidente, solicitando uma certa urgência na colocação na ordem do dia, porque tem um prazo, nós temos que, até o dia 15, até o dia 20, nós temos que aprovar isso daí. Ele, inclusive, disse que quinta-feira vai estar na ordem do dia, né? Só que tem aí o tal do quórum. Mais 50 dias, né? Prorrogado, mais 50 dias. 60. Aí 60. vai ter que existir de nossa parte um certo esforço, até para evitar que não caia o quórum e deixe de ser votado, não é? Só para, doutora o nosso requerimento. Deputada Marta Rocha, a única coisa que assim eu não sei, dentro da autonomia da Comissão Parlamentar de Inquérito, quando se dirige ao presidente de um poder, no caso a Câmara dos Deputados, se esse ofício não deveria ser encaminhado pelo próprio presidente da Casa. Eu Era a acho, minha dúvida. Não, eu acho que é de bom tom, tá? Assim, por que eu digo de bom tom? Talvez não tenha sido a palavra adequada. Eu acho que, considerando que essa é uma situação inusitada, né? Eu já me reportei ao presidente da Câmara encaminhando um resultado de uma CPI, de uma audiência pública de roubo de carga, que, conversando com ele no dia lá da reunião no Palácio, ele disse, por favor, manda, e eu comuniquei ao presidente e fiz isso porque era algo que já tratado. Então, acho que talvez fosse muito pertinente a sua colocação de pedir à presidência, tá, da Casa que encaminhasse, né, exatamente via presidência. Acho que essa situação é uma situação diferenciada, portanto, seria também pertinente, né, a interlocução da presidência, para que a presidência, nossa presidência, também faça uma interlocução com a presidência. E vamos lembrar que o presidente da Câmara é um deputado do Estado do Rio de Janeiro, para que isso seja solucionado. Porque eu também fico pensando que talvez a não resposta ao ofício da nossa comissão, da nossa CPI, não tenha sido necessariamente uma falta de cuidado. Eu acho que entra naquele volume das questões que tramitam na presidência. Então, se tem uma articulação da nossa presidência aqui com a presidência da Câmara, eu acho que também pode facilitar. Acho muito boa a sua observação. Acho que é pertinente a gente ter até esse cuidado, né? Não vejo essa necessidade, mas acho até que ter esse cuidado. Qual é o raciocínio que eu faço? Se para a instalação da CPI a gente obrigatoriamente passa pelo nosso presidente, então, considerando que essa é uma situação diferenciada, acho pertinente a gente fazer essa interlocução através do nosso presidente. Tá legal. Deputado Gilberto Palmares. Eu concordo com tudo isso, inclusive com
esse cuidado formal, já que nós estamos falando de um membro da Câmara de Deputados, e também, respeitosamente, sempre falar com o presidente da Câmara de Deputados, mas, em paralelo a isso, sempre falar com o deputado Júlio Lopes, porque é ele que a gente está se dirigindo diretamente. E eu acho muito ruim, muito incômodo, muito dispendioso ir a Brasília. Mas não tem jeito, ele é deputado federal, é importante que ele seja ouvido, ele impôs essa condição, então eu acho que a gente tem que pular essa etapa, sugerir para ele as 3 datas, que mostra a boa vontade da CPI, nada o impede de, se achar que essas 3 datas são inconvenientes, sugerir uma outra, mas o importante é que ele seja ouvido e que ele não possa, de novo, se dirigir à imprensa num outro momento, e, de repente, o meu receio é, de repente, ele acabar não sendo ouvido e ainda dizer que não foi ouvido por falta de sensibilidade, de tato da CPI. Então, eu acho que tem que mandar essas 3 datas urgentes para ele, ele responde uma das 3, a gente vai, ele sugere uma outra data, a gente avalia aqui. E queria, eu sei que não, seguramente não será unânime, mas eu queria sugerir 2 coisas. É óbvio que quando você vai, aqui mesmo, na CPI, às vezes nem lembrava, aí o deputado Pudim fazia uma pergunta, Vossa Excelência fazia uma pergunta, eu me lembrava de uma outra. Então, quando você vai indagar uma coisa de uma pessoa, você lá na hora vai lembrar do que vai ser perguntado. Você não pode amarrar a priori. Mas eu acho que, nesse caso, dada a resistência do Lopes, sem prejuízo de, estando lá, se fazer outras indagações, eu acho que a CPI, nem que fosse para consumo interno, deveria listar algumas indagações que são importantes. Por várias razões, entre elas, porque se ele, ao final, se recusar, a gente vai ter que publicizar que a CPI teve o seu trabalho atrapalhado pela recusa de um ator importante em prestar informações, e o prejuízo se remete, por exemplo, a indagações como essa. Então, eu acho, sem prejuízo que Vossa Excelência, deputado Pudim, Tutuca, deputada Massa, e eu possa chegar lá e fazer uma outra pergunta, mas eu acho que Vossa Excelência, inclusive, podia fazer isso, a gente adendar, sugerir aqui, apresentar algumas indagações que têm que ser feitas aí. A outra questão, que eu sei que será polêmica, mas se for mega polêmica, eu recuo. Eu não acho que a gente tem que trabalhar de horas na imprensa. Eu acho que, no final, o trabalho tem que ser público, mas o trabalho moderado, ponderado, rende melhor fruto. Mas esse troço foi para a imprensa. Eu acho que a gente devia mandar uma nota para a imprensa com tranquilidade, dizendo que a gente quer ouvir o deputado Júlio Lopes, porque ele, assim como outras pessoas, na nossa leitura unânime, pode ajudar contribuindo com informações importantes, e isso que Vossa Excelência falou, que a CPI não é a CPI de um partido, não precisa ser uma CPI, como é da natureza da CPI, plural, tem 7 membros de diversos partidos, e que está trabalhando, no mínimo, de não deixar ser uma resposta coletiva da CPI. Não é comprar briga, não é bater boca, mas dar algum retorno. Do partido, o pessoal tem o membro suplente e o presidente. Só. É isso? É. Deputado Tutuca, Gustavo Tutuca. Senhor presidente, demais membros da CPI, quero iniciar minha fala aqui nesse dia de hoje, primeiramente elogiando a condução que Vossa Excelência tem dado à comissão. Claro que diversos debates ocorrem aqui no transcorrer da CPI, normalmente cada um defendendo as suas posições. Isso faz parte do contraditório aqui no Parlamento. Eu acho que é isso que engrandece o nosso trabalho. Diversas correntes políticas, diversas ideias a serem debatidas. E dentro de todo esse processo, muito diferente do que até alguns poderiam esperar, Vossa Excelência tem tido uma condução muito correta, muito equilibrada de todo o processo. Inclusive, pela posição de oposição ao governo que Vossa Excelência tem, do seu partido tem, a forma respeitosa e cordial que o senhor tem tratado todos os membros do governo que vêm prestar aqui os esclarecimentos ao nosso trabalho. Dentro disso, eu queria fazer uma crítica muito direta ao deputado Júlio Lopes. Uma pessoa que eu tenho imenso respeito, respeito realmente o trabalho do deputado Júlio Lopes, a atuação dele como deputado federal, sua história política. Mas eu queria fazer uma crítica a essa colocação que o deputado fez,
de chamar de circo isso que está sendo feito aqui nessa CPI. Isso é um desrespeito à nossa CPI, aos membros dessa CPI, como o senhor mesmo disse, tem membros suplentes, inclusive do partido, e eu tenho certeza que essa não é a opinião do partido do deputado Júlio Lopes, mas uma opinião pessoal dele. Respeito até que ele possa ter falado isso num momento de desequilíbrio, ou de estar tomado por alguma emoção, mas eu queria fazer essa crítica veemente a essa colocação do deputado Júlio Lopes. Aqui não é circo, ninguém aqui vem toda semana pela manhã dedicar a parte importante do seu trabalho nessa CPI para poder ser chamado de circo. Isso aqui não é circo para nenhum partido político. Eu não levanto 5 horas da manhã, tomar banho e me arrumar para vir para o circo, não. Exatamente, deputado Nivaldo Mulim. Então, toda a condução tem sido feita nesse sentido. Nós nos colocamos aqui no início dos trabalhos com uma proposta, pelo menos da minha parte, eu acho que com a concordância de demais colegas, que o nosso objetivo aqui é identificar falhas no processo de gestão do transporte dos últimos anos e, principalmente, que eu acho que tem que ser o resultado dessa CPI, do relatório final aprovado dessa CPI, propor melhorias no sistema de transporte, da gestão do sistema de transporte do nosso Estado. Aí uma pessoa, um homem público, um deputado federal, que tem uma enorme história nesse setor de transporte, se nega a vir aqui à CPI, utilizando de suas prerrogativas como deputado federal. Nós temos que respeitar as suas prerrogativas, como nós também aqui dessa casa estamos cobrando diariamente que sejam respeitados também as nossas prerrogativas como deputados estaduais. Então, respeitando as prerrogativas do deputado Júlio Lopes, eu quero dizer que eu não concordo. Talvez, se eu estivesse no local dele, eu teria vindo aqui com esse intuito de trazer a sua experiência, esclarecer aqui muitos dos fatos que às vezes ficam levantados através da imprensa, através de redes sociais, e ele poder esclarecer, como ele já vem fazendo na sua defesa em alguns processos, mas principalmente colaborando com o resultado final da CPI, trazendo a sua experiência. Então, eu queria deixar muito registrado isso aqui. Acho que nós temos que fazer todo esse procedimento de forma correta, até porque a gente não se perca se a gente fizer de forma equivocada os encaminhamentos. Então, aí, queria reafirmar, concordar com o colega deputado Geraldo Pudim, que eu acho que essa relação entre poderes, entre casas legislativas, deve ser feita através da presidência, esse é o meu entendimento, para que a gente possa, de alguma maneira, ouvir o deputado Júlio Lopes, né? Acho que dificilmente a gente possa impor também à Câmara Federal que tipo de estrutura que a gente precisa. Acho que a gente teria que colocar a nossa intenção e deixar a cargo da presidência da Câmara Federal que ele disponibilize o espaço necessário, o espaço possível. A questão da transmissão ao vivo, muitas das vezes a própria casa aqui não consegue fazer essa transmissão ao vivo. Imagina no Congresso Federal, que também deve ter outros trabalhos em curso. Então, isso, e hoje em dia, com o advento das redes sociais, da internet, a gente pode fazer essa transmissão, nós mesmos, pelo nosso telefone, a gente pode fazer essa transmissão, não acho que seja um impeditivo para dar publicidade ao nosso trabalho, né? Então, queria reforçar, me colocar muito junto com os demais membros da CPI, no intuito de ouvir o deputado para que possa colaborar com o nosso trabalho e dizer que, reforçar isso, presidente, elogiar a sua condução, né, e dizer do meu repúdio a essa colocação do deputado Júlio Lopes de chamar o nosso trabalho aqui do dia a dia de circo. Queria deixar isso muito colocado aqui, presidente. Bom, foi feito várias colocações, colocação feita até pelo deputado Nivaldo Mulim. Ele colocou que a gente, para facilitar, até às sextas-feiras a gente se propõe, por exemplo, a fazer isto daí. Porque sexta-feira, né, lá no Congresso Nacional também, as coisas se tornam mais disponíveis, pelo menos em termos de espaço, de sua infraestrutura, não?
É isso daí. Eu acho que nós vamos encaminhar, tudo foi apresentado, a proposta do deputado Gilberto Palmares, proposta do deputado Geraldo Pudim, né? Realmente, né, eu tenho tentado conduzir isso daqui de acordo. Eu quero que a condução daqui não seja única e exclusivamente do presidente, tem que ser do colegiado. Eu tenho tentado me pautar por esse tipo de procedimento, né? Lamentavelmente aconteceu isto que eu acho desnecessário, entendeu? Todo este desconforto que está nos causando, mas a gente também, por conta disso, não vamos abrir de forma alguma da nossa firmeza. Quer dizer, a comissão ela tem que ser respeitada como comissão parlamentar de inquérito, que está fazendo um trabalho sério e um trabalho voltado para garantir, né, aquilo que é a nossa função. Nós estamos desempenhando aqui os nossos mandatos, né, buscando ter uma condição maior e melhor de intervir para corrigir falhas e equívocos que, por acaso, sejam identificados nos trabalhos desta comissão do Sistema Estadual de Transporte no Rio de Janeiro. Então, é isso daí. Lamentavelmente, nós não aceitamos de forma alguma essa cunha que ele está tentando colocar aí de forma totalmente desrespeitosa, dizendo que isso daqui trata-se de um circo, não é bem isso. Ele tem que, já que é um homem público e que está exigindo tanta prerrogativa por conta, também tem que moderar um pouco as suas palavras e tratar com respeito, assim como ele está sendo tratado por essa comissão, de forma totalmente respeitosa, desde o primeiro dia que a gente colocou isto na ordem do dia. Então, colocado isto, então aqueles que concordam exatamente com o que foi colocado aqui, então... Senhor presidente, queria só que deixasse claro qual é a proposição, para a gente ficar bem claro o que é isso. Primeiro, respondeu o Júlio Lopes, acabar com a intermediação, o negócio das datas, conversar com o presidente da casa para existir uma conversa de presidente para presidente. Eu acho que mais que conversar seria oficiar a presidência. Eu digo conversar nós exatamente para que ele adote esse tipo de procedimento, quer dizer, a coisa seja realmente oficializada, não é? A proposta do deputado Gilberto Palmares, não é? Da gente tentar não baixar a cabeça e tê-la erguida e, portanto, a gente responder. E é isso daí. Tá legal? Deixa eu só tentar auxiliar aqui o presidente. Nós vamos decidir o seguinte: um ofício encaminhado ao deputado Júlio Lopes, ofertando a ele 3 datas para que ele pudesse ser ouvido em Brasília. Ponto. E um ofício também da presidência da Casa ao presidente da Câmara dos Deputados, colocando para ele da necessidade de ser ouvido em Brasília e que ele pudesse, em sede das necessidades que nós temos, do seu limite, disponibilizar os recursos necessários para que a CPI possa ouvi-lo. Eu acho que basicamente é isso. A ponderação do deputado Gustavo Tutuca é que esse contato com a presidência da nossa casa seja também por ofício, né? Isso, formal. Formal, claro que vai demandar uma conversa do presidente da CPI com o presidente da casa, mas até para ter uma formalidade necessária. Queria só lembrar que as ponderações do deputado Gilberto Palmares, a primeira já foi dita aqui, que é a apresentação de uma nota da comissão em resposta à conduta do deputado Júlio Lopes, mas me chamou muita atenção, achei super pertinente o elenco das perguntas por escrito, para que a gente possa já fazer chegar com essas perguntas, né? Não obstante, naquele momento, de acordo com as respostas, surgirem outras, mas ter pelo menos uma diretriz nessas perguntas. E isso daí fica a responsabilidade nossa, cada membro, de formular, depois a gente sistematiza, né, e manda para a secretaria. Tá Senhor legal? presidente, eu gostaria de falar da seguinte forma: de nós escolhermos a data, as 3 datas,
Teria que partir de nós. Porque ele pode escolher uma data lá que pode nos prejudicar aqui também. Tá legal. Né? Então ele pode escolher eu me disponibilizo a sexta-feira comparecer. Ah, mas sexta-feira eu não estou em Brasília. Por que podemos ir e não pode nos aguardar? Certo? Já estamos dando essa grande oportunidade. Tá legal. Certo. Né? Tá. Concorda? Ah, eu já tinha falado, inclusive, com você. Quinta-feira, aprovada a prorrogação, aí automaticamente a gente providencia já e dá conhecimento a todos os membros das datas, tá legal? Bom, agora, já foi falar, né? Informes sobre os ofícios não respondidos ou parcialmente respondidos. Estamos atualizando uma planilha de controle dos materiais recebidos e na próxima semana teremos uma avaliação mais completa da situação. Quer dizer, o volume de trabalho realmente tem sido muito grande. A gente tem contado só com uma secretária. A Raquel teve um dia que saiu daqui 6 horas da manhã, entendeu? Quer dizer, é uma coisa extenuante, entendeu? Porque, infelizmente, entendeu? A gente precisa de mais, mas né, aí não há a disponibilidade, então, mas, de qualquer maneira, com o sacrifício e a boa vontade da Raquel, a gente tem dado, não é? Do nosso gabinete também, nós temos dado conta do recado até agora, tá legal? Os ofícios que constam como respondidos, quando disponível em meio digital, têm sido compartilhados a partir de uma página no OneDrive, sistema Office 365, a partir das contas de usuário oficiais da Alerj. Caso não tenham recebido os links por e-mail, por favor, indiquem à secretária a mais endereços de referências para acesso aos dados. Tá? As atividades já aprovadas aqui na CPI, audiência pública sobre transporte ferroviário e teleféricos, avaliação dos investimentos, gestão financeira dos contratos, uma data combinada. Diligências previstas, visita aos locais dos acidentes fatais no metrô Cidade Nova e Supervia Coelho da Rocha, data sugerida 14 de maio. Visita à Estação da Gávea, data sugerida 4 de junho. Loja FETransport na Central do Brasil, data a combinar. Pátio manutenção do metrô Cidade Nova, data a combinar. Oficina dos bondes em Santa Teresa, data a combinar. Depoimentos já aprovados, restando agendamento e convocação. Cláudio Calac, presidente do Conselho Diretor da FETransport. Guilherme Ramalho, presidente do metrô Rio. Tudo isso daqui, é claro que aprovado o requerimento que nós fizemos exatamente para prorrogação, a fim da gente realmente poder dar encaminhamento. Proposição e aprovação de novos requerimentos de dados e documentos. Estão sendo encaminhados os requerimentos decorrentes das últimas audiências públicas e oitivas, quais sejam documentos citados pela presidência da Rio Trilhos no depoimento da semana passada. Documentos citados pelo presidente da Central no depoimento da semana passada. Requerimento encaminhado nas audiências públicas. Algum membro deseja apresentar mais algum requerimento? Pois não. Deputado Gilberto Palmares. Não é apresentar um novo requerimento, mas se eu ver que o tempo, já dizia Cazuza, não para, né? Todos nós super ocupados. A gente aqui já está meio condicionado à necessidade de prorrogar, né, pelo menos mais de 60 dias. Então, eu queria aqui o seguinte, eu acho
que a Getransp está nos enrolando. Porque nós pedimos já há muito tempo, oficiamos a Getransp, pedindo a relação dos acidentes. Eles responderam, desse ponto de vista até tem uma certa lógica, relacionando 25 acidentes fatais, 25 mortes, sendo 9 só na Supervia o ano passado, uma morte quase por mês. Só que eles brincaram com a gente, eles vieram lá o dia do acidente e ponto. Não tem o nome da pessoa, se é fatal, que morreu, não tem o local onde foi a morte, a gente pediu, Vossa Excelência pediu por documento, nós pedimos aqui e até agora não chegou. Na minha leitura, entre vários outros, um documento essencial para a gente, em vários trabalhos que a gente está desenvolvendo, é ter a informação da Getransp de um a um de quem foi a pessoa que morreu, em que estação no mínimo essas informações, eles podiam dar outras. E o meu receio, mesmo prorrogando, é que com essa demora, a gente agora está condicionado a 2 acidentes que a gente conhece, né, que é esses que a gente está agendando para visitar. Então, eu não sei se eu posso tomar a liberdade de pedir a Vossa Excelência que ligue para a doutora Daniele ou para alguém, dizendo da urgência deles enviarem. Não é uma coisa complicada, eles têm a relação lá. Não é um número de 100, 150, é 25, 21, 22 na Supervia, 4 no metrô. Que mande as informações que foram solicitadas. Eu, por exemplo, tenho uma curiosidade enorme em saber. Tá legal. Não, tudo bem, porque a gente já tem feito essa cobrança. Sim. E estamos até com uma certa insistência, entendeu? Para que realmente isso venha... Presidente, veja bem, essa solicitação do deputado Gilberto Palmares, ela resulta de consequência. Bem, se não há uma resposta, nós temos outras ferramentas que nós podemos utilizar. E eu acho que aí, inclusive, poderia a gente, numa sessão, neste caso específico, secreta, deliberar até por uma busca e apreensão. Essa é a minha sugestão, tá certo? Deliberar sobre uma busca e apreensão. Quando ele fala secreta, é uma reunião da comissão específica para que isso pudesse ocorrer. Porque, senão, se a pessoa simplesmente ela não responde e prorroga essa não resposta e a gente fica silente diante disso, aí daqui a pouco todos os outros que a gente solicitar podem ir pelo mesmo caminho, o trabalho da CPI ele ir por água abaixo. Então, eu sugiro a Vossa Excelência de que a gente possa fazer uma análise, deputado Gilberto Palmares, com relação a isso, de todos aqueles que não responderam a requerimentos de informação que são importantes, que a gente possa deliberar sobre outras medidas que a CPI possa tomar nessa direção, e essa já numa sessão mais administrativa da comissão do que o termo secreto, que fica meio esquisito. Uma sessão administrativa dos membros da comissão, para que pudéssemos até deliberar sobre busca e apreensão. Deputado Geraldo Pudim, está previsto já para o dia 14 agora uma visita aos locais dos acidentes fatais. Segunda-feira, né? Lá nós vamos reforçar essa cobrança. Claro, nós vamos chamar e vamos fazer a cobrança e dizer o seguinte, que nós estamos tentando esgotar, digamos, todos os meios mais civilizados, né, para os requerimentos solicitados, mas queremos uma resposta. E ficar sem resposta, isso daí não vai ser admitido. Portanto, se continuar com esse tipo de atitude, automaticamente nós tomaremos as devidas providências, tá ok? Bom, tem algum membro querendo apresentar requerimento? Bom, agora o calendário consolidado das próximas atividades, proposta, né? Audiência pública, agora no dia 11, que será realizada em Campos do Goitacazes, né? Com o tema Transporte Rodoviário Intermunicipal, limites da fiscalização, questão tarifária e irregularidades na contabilidade das permissionárias. Está confirmada isso. Quem quiser, será muito bem acolhido pelo deputado Geraldo Pudim. Câmara Municipal às 10 horas da manhã. Chuvisco, Pelo menos chuvisco terá, viu? Como é que é? Chuvisco.
A diligência, proposta do deputado Gilberto Palmares, dia 14/5, segunda-feira, que é visita aos locais, né, dos acidentes fatais na Supervia, Estação Coelho da Rocha, e no metrô, Estação Cidade Nova. Legal? Ok, 10 horas da manhã também. ok. A audiência pública, 16/5/2018, quarta-feira. Isso daí o deputado Gilberto Palmares nos fez uma solicitação de a gente adiar, não é? E eu queria até colocar, que estava prevista para ser no dia 16, que é uma espécie de desdobramento daquilo que lá em Campos, né? Então, para a gente adiar para o dia 16/5, né? 23. Peraí, estou boiando aqui. Perdão, Terceiro para 23. Terceiro item, deputado. Tá. Agora, sobre aqui a diligência, a vistoria, na segunda-feira. Segunda-feira, Segunda-feira, aqui não consta um horário, 10 horas da manhã. 10 horas. Saída. Ou encontra aqui, no local. Nós vamos organizar tudo e dar conhecimento a todos os membros. Ok, Legal? tá Até ok. sexta-feira agora. Sessão extraordinária 18/5. Perdão. Foi aprovado, sendo aprovado o adiamento, então a aprovação dessa sessão ordinária no dia 16, quarta-feira, encaminhamentos e calendários pós-prorrogação. Tá legal. Bom, sessão extraordinária 18/5/2018, sexta-feira, 10 horas da manhã. Depoimentos: Leles Teixeira, ex-presidente da FETransport, Luiz Carlos Veloso, ex-subsecretário de Estado de Transportes. Esses depoentes já foram notificados e a sessão está confirmada. E as demais datas ficam para confirmação após a aprovação Senhor do presidente, requerimento de prorrogação da CPI no plenário. Só queria fazer uma sugestão, já que é Carlos Calac, salvo engano, que é o atual. Que foi sugestão do deputado. Foi minha mesmo. Por que nós não podemos ouvi-lo também junto com o Leles e com. É muita coisa? Está Então, previsto. Tá, tá só bom. que Tá ótimo, tá ótimo. Perfeito. querem falar mais alguma coisa, algum dos membros? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 8ª reunião ordinária desta CPI.